Você acorda de manhã cedo, dá um duro danado, trabalha até altas horas da noite, às vezes até o final de semana, sacrifica eventos familiares, tudo para poder fazer a sua empresa dar certo. Chega no final do mês, você vê o resultado negativo. E aí você fica meio perdido, porque o seu processo comercial está funcionando muito bem, as vendas estão indo bem, você já cortou todos os custos que poderia cortar, mas ainda assim a sua empresa não está tendo um resultado positivo. Pode ser que você esteja sendo vítima de fraude. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 5 principais fraudes empresariais e como se prevenir delas. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis que vão ajudar você a reduzir o risco jurídico do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica e quer ver ela respondida aqui no canal, coloca ela aqui embaixo para mim nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse. A verdade é que uma empresa só dá prejuízo em 3 situações. Venda baixa, ou seja, você não consegue ter um faturamento porque você simplesmente não consegue comercializar. Custos elevados, ou seja, mesmo você vendendo muito, você acaba gastando muito para aquela situação. Ou, se você tiver um equilíbrio entre a receita e a despesa, pode ter um cano furado no meio do caminho. É a famosa fraude corporativa. É por isso que é muito importante você conhecer quais são essas principais fraudes corporativas e onde que você deve atuar para poder reduzir as possibilidades delas acontecerem dentro da sua empresa e evitar que no final do mês o seu resultado seja negativo ou, se for positivo, que seja menor do que aquele que poderia ser. Dentre essas fraudes, a primeira, que é a mais comum, é a fraude no contas a pagar. Muitas vezes você tem contas que estão sendo pagas por serviços que não são prestados, que não fazem parte da rotina da empresa, e com isso você está, na verdade, beneficiando alguém que está sendo recebedor daquela conta, ou você está beneficiando o fraudador, que está pagando muitas vezes uma conta pessoal com recursos da empresa. Esse é um procedimento muito identificado quando você analisa possibilidades de fraude, quando você tem procedimentos de auditoria. É muito comum você identificar esse tipo de fraude nas empresas que não têm controle dessas contas a pagar. Então, uma das questões importantes para você analisar é exatamente o seu processo, o seu fluxograma de contas a pagar. Através dele é que você consegue enxergar como resolver o problema e evitar esse tipo de fraude na sua empresa. E ainda no setor financeiro, a gente tem uma segunda fraude muito comum, que é no setor de contas a receber. Muitas vezes acontecem fraudes em que uma fatura é simplesmente deletada, ou seja, alguém recebeu por fora, normalmente um valor inferior àquele que era o da fatura, e foi lá no sistema e deletou a fatura como se aquela fatura nunca existisse. Isso faz com que a sua venda se reduza. Imagina, você teve um faturamento aí de 100, 200 ou 300 mil, mas teve uma nota fiscal lá de 20 mil ou 30 mil que simplesmente foi deletada do sistema como se aquela venda nunca tivesse acontecido. Ou seja, o seu cliente não vai pagar para você, pois certamente aconteceu uma fraude nesse meio do caminho e alguém foi beneficiado, provavelmente com uma parcela menor desses 20 ou 30 mil. Então, o setor de contas a receber é também um setor sensível para você analisar as fraudes dentro da empresa. E é muito comum que quando você vai verificar a razão do seu resultado negativo e se identifica uma fraude, essa fraude está aí. A terceira fraude muito comum é o furto de equipamentos. Esse furto de equipamentos ele pode acontecer desde pequenos objetos como canetas, papel, toner de impressora, como até questões mais complexas, como, por exemplo, equipamento de TI. Vou te contar um caso de uma fraude que nós já vivenciamos, que ajudamos o cliente a resolver. Esse cliente, ele fornecia laptops para os seus colaboradores. E nesses laptops ele fazia, dentro das possibilidades, o melhor laptop possível com a maior capacidade de memória. O que o colaborador fazia? Ele abria o notebook, tirava os melhores chips, os melhores componentes, colocava chips de qualidade inferior e de capacidade inferior e vendia os melhores no mercado, ganhando uma diferença aí entre o preço que ele comprava os equipamentos piores e o valor que ele conseguia adquirir dos equipamentos novos que ele acabava de receber. O furto, portanto, ele pode ser desde pequenas questões, às vezes aparentemente inofensivas, mas pode também atingir situações mais complexas, mais elaboradas, como essa que eu mencionei para você. Então, é muito importante você ficar atento
ao furto de equipamentos também. E ter um processo, às vezes, de controle patrimonial pode te ajudar bastante nessa questão. A quarta fraude mais comum é a corrupção pública ou privada. É o famoso cafezinho ou gorjeta, ou às vezes é um presente que não é assim tão claramente uma corrupção, mas que no final é. É muito preocupante você ter esse tipo de situação e você deve evitar com que esse tipo de coisa aconteça dentro da sua empresa, deve instruir os seus colaboradores a não praticar nenhum tipo desse ato e sequer aceitar também esse tipo de situação. Por quê? Porque quando você admite, você tem uma margem de tolerância para esse tipo de situação, você dá possibilidade para outras fraudes maiores dentro da empresa. E isso daí pode ter um impacto enorme que ultrapassam a simples fraude em si. Imagina só, se um colaborador seu é pego, por exemplo, participando de uma fraude em um grande cliente. Às vezes ele quer ajudar a empresa para poder fazer uma venda maior e dar um cafezinho para o setor de compras do outro cliente. E aí o seu cliente descobre que o seu colaborador está fazendo esse tipo de pagamento para o funcionário dele. É bem provável que você vai perder a carteira daquele cliente se esse tipo de coisa acontecer. Então tome muito cuidado, porque essas pequenas corrupções, que são fraudes empresariais, são fraudes corporativas, elas têm a possibilidade de gerar um impacto enorme no seu negócio. Então é uma situação que deve e pode ser prevenida. A quinta fraude corporativa muito comum é o furto de dados de clientes e de fornecedores e venda disso para concorrentes. Imagina só, se você tem uma lista de fornecedores e tem um colaborador que tem acesso a essa lista de fornecedores, pode ser que essa lista de fornecedores seja a coisa mais importante do seu negócio. Talvez você só consiga vender barato porque você compra barato. Isso é o segredo do negócio. Se de repente esse dado que é tão sensível chega na mão de um concorrente, pode acontecer do seu concorrente ir lá e pegar o fornecedor para ele também e às vezes até estabelecer um contrato de exclusividade com esse fornecedor e te deixar na mão. Então essa informação é uma informação muito estratégica e ela é muito importante para o seu negócio, ela é muito sensível, precisa ser guardada a 7 chaves. Da mesma forma é a sua carteira de clientes. Dependendo da situação, imagina só, o seu concorrente tem acesso direto à sua carteira de clientes. Se ele pudesse fazer anúncios para a sua carteira de clientes, se ele pudesse oferecer produtos e serviços para sua carteira de clientes, e pior ainda, se ele soubesse o seu preço de venda para cada um desses clientes e pudesse oferecer o mesmo produto ou serviço para esses mesmos clientes, só que a um preço menor do que o seu. Isso daí tem um potencial enorme de quebrar qualquer empresa. Então, o furto de dados de clientes e fornecedores é a quinta fraude corporativa muito importante e que você deve tomar cuidado para que ela não aconteça na sua empresa se você quiser ver o seu resultado azul ao final do mês. E como eu tinha prometido no começo do vídeo, para você solucionar esse tipo de fraude, a principal questão que você precisa é montar fluxogramas dos seus processos internos e validar junto do seu jurídico esses fluxogramas. Que a visão do advogado ele vai conseguir entender quais são os pontos especiais ali que estão suscetíveis de serem fraudados e ele vai te ajudar a pensar em procedimentos que evitem essas fraudes. Mas é fundamental você fazer isso através de fluxogramas desenhados, porque se você não fizer ponto a ponto qual que é cada etapa do seu processo, dificilmente você vai conseguir visualizar, enxergar e comunicar com todos os setores e principalmente com o jurídico quais são os pontos possíveis de problema ali dentro do seu processo. Então, foque bastante, se você quiser evitar, em ter todos os seus processos devidamente mapeados através de fluxogramas e submeta esses fluxogramas numa discussão com o seu jurídico. Isso aí vai te ajudar bastante na prevenção e na solução de fraudes corporativas se você estiver vivenciando alguma. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que ele te ajude a combater ou evitar as fraudes corporativas na sua empresa. E se você gostou, dá um like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você também tiver algum parente ou amigo que é empresário e que acha que esse vídeo pode ser útil para essa pessoa, compartilha com ela. Pode ser que você vai ajudar essa pessoa também. E se você tem uma dúvida específica e quer ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não deixe de visitar a nossa área de materiais para downloads. O link está aqui embaixo na descrição e lá tem muito material útil para ajudar você a reduzir os riscos jurídicos da sua empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.